Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E agora estamos na cozinha. Sim, estamos na cozinha e vamos desenvolver hoje uma sobremesa muito típica da Itália, o tiramisu. Receita bem ambiciosa, ela não é simples, mas é uma receita que vale muito a pena para um domingo, após almoço e tudo mais. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações e já deixe o seu like para que outras pessoas tenham acesso a essa deliciosa sobremesa que nós vamos desenvolver hoje. Eu vou explicar um pouquinho sobre o tiramisu, que existe centenas de formas de você desenvolver essa receita. É uma observação muito válida de que essa é a minha forma de desenvolver o tiramisu, dentre várias formas, várias maneiras de você trabalhar essa sobremesa tão clássica italiana. Eu espero que vocês gostem. Bora pro vídeo. Perfeito, tá quase lá. Bom, e o tiramisu nada mais é do que um pavê feito de uma biscuit ou uma bolacha champagne ou um pão de ló, né? Um pão de ló clássico, normal. Se você opinar por seguir pelo caminho do pão de ló, eu indico vocês a fazerem no dia anterior, para que no dia seguinte ele esteja a consistência correta para você molhar ele no café. Ou contrário, se você for fazer todo no mesmo dia, ele vai estar mole, talvez ele desmanche quando você tente transportar para a travessa. Então eu indico, se você seguir por essa direção, que você realmente faça no dia anterior, deixe ela descansar bonitinha e trabalhe com ela no dia que você for fazer a montagem do seu tiramisu. E o tiramisu, ele tem duas bases, o mascarpone e a bolacha. Dois itens que normalmente se baseia a tiramisu. O mascarpone em si, em algumas áreas não é muito comum de você conseguir encontrar ele pronto, mas não significa que você não consiga produzir ele em casa. O processo de você fazer um mascarpone é bem simples, na verdade. O mascarpone, ele é constituído de creme de leite fresco, ele não pode ser feito creme de leite de caixinha ou de lata, ele precisa ser aquele que está dentro da geladeira com no mínimo 35% de gordura. Então você não pode utilizar qualquer outro creme de leite que não seja esse fresco e acima de 35% de gordura, ou você não vai atingir a consistência correta. E para você desenvolver é muito fácil. Você vai precisar apenas de 1 litro de creme de leite fresco, vai levar para o fogo, vai acrescentar 1 colher de chá de sal, 1 colher de açúcar, esqueci o bendito do negócio. Como que chama o nome da outra? Ácido lático, né, que você pode encontrar pela internet muito fácil. Você vai colocar numa panela, levar para ferver um tempinho, você deixa esquentar antes dos 100 graus, né, antes de você ver que ela tá em ebulição ali. Adiciona o sal, adiciona açúcar, adiciona o ácido lático e assim que der a primeira fervura, você transfere para um recipiente e vai deixar ele descansando na geladeira por 24 horas. Sim, vai ser uma sobremesa que você vai precisar fazer de um dia para o outro, assim como que o pão de ló também. O pão de ló você já prepara tudo no dia anterior e deixa tudo separado para montagem no dia que você for servir. O mascarpone mais ou menos nesse ritmo também, ele precisa de 24 horas de descanso para que você atinja o ponto correto dele. E agora vamos para os preparos do nosso tiramisu. Bom, eu já voltei com os itens separados, com tudo que nós vamos precisar para fazer esse tiramisu, né? Ajeitar a montagem dele. Vamos começar pelo que precisa ter tempo de geladeira, né? Que vai ser o creme. O creme, ele precisa descansar por pelo menos 1 hora antes de você fazer a montagem, porque ele vai passar um pouquinho no fogo, então ele vai mudar um pouco de temperatura. Então vamos lá para nossa montagem. Bom, em um recipiente nós vamos colocar 4 ovos, né? Sempre verificando se ele tá com a qualidade correta. Avalie se ele tá com odor, mas vão ser apenas 4 ovos. ,150 gramas de açúcar. E agora nós vamos mexer até esse ovo e esse açúcar, verificar que ela vai ficar numa textura meio abranquiçada. Nós vamos parar de mexer e levar ao fogo até ele atingir 80 graus. Ele já está com aquele aspecto abranquiçado que nós estávamos buscando. Quando a gente vai entrar com 1 colher de sopa de baunilha. Você também pode usar a baunilha, o extrato de baunilha, pode utilizar a fava de baunilha. Eu estou usando apenas o líquido, né? No caso, a essência de baunilha. E mexe mais uma vez. Bom, feito isso, nós precisamos levá-la para o fogo, mas tem que se tomar muito cuidado para que você não transforme isso daqui em um omelete. A gente só precisa que ele chegue a 80 graus para a gente pasteurizar o leite, para que você não esteja consumindo ovo cru, o que é muito perigoso. Então a gente vai
pasteurizar os ovos. Eu acho que é assim que se fala. Então nós vamos seguir dessa forma. Vamos pasteurizar os ovos para que não corra nenhum risco, né, de contaminação por ovo cru, tá bom? Isso vai ser feito em banho-maria, numa tigela, bem aqui no fogo, aqui atrás, e sem deixar queimar. A hora que você estiver vendo que chegou a 80 graus, retira do fogo, deixa esfriar um pouquinho, e aí nós vamos fazer a infusão dos dois itens, que é o mascarpone e a mistura que a gente tem de ovos. Tá bom? E é exatamente isso que nós precisamos. Um banho-maria e você mexe, para que não vire um omelete. Bom, já pasteurizamos os ovos, ele está seguro para consumo, mas temos duas temperaturas diferentes. O mascarpone gelado e os ovos em temperatura de 80 graus, né, que é a temperatura para pasteurização. Como se faz para misturar esses dois itens, sem que um danifique a ação do outro? Eu coloco uma parte dos ovos, vai ser apenas uma parte, para uma parte do mascarpone. E vamos unindo até eles terem a mesma temperatura, e é muito rápido. Muito simples. Podemos unir agora, porque eles já vão estar em temperaturas muito parecidas. Perfeito. E agora acrescentamos o restante do nosso mascarpone gelado. E mexe até uma mousse bem cremosa. E conforme você vai mexendo, você vai ver que ele vai ganhando aderência, ele vai ganhando maciez, vai se parecer uma mousse mesmo. Parece que vai dar tudo errado, parece que você não vai conseguir atingir o ponto de deixar ela bonita, lisinha, mas é só mexer. Nesse ponto você pode ter a ajuda de uma batedeira, né? Você não precisa fazer na mão como eu tô fazendo, né? Desde que você não bata ela muito, né, a ponto de passar do ponto, porque é apenas assim. Tá vendo? Lisinha, perfeita. Então, eu acredito que nem precise de uma batedeira nesse caso. Um fouet já resolve facilmente o processo e você consegue chegar no ponto sem gerar mais bagunça, mais louça para lavar, né? Então, acho que nesse ponto tá perfeita. Ela tá linda, lisinha. Não sei se vocês conseguem ver a textura maravilhosa que ela ficou. Mas esse é o ponto do creme tiramisu que nós temos para nossa sobremesa maravilhosa. Bom, e o creme chegando no ponto, nós vamos precisar deixar ela descansar por no mínimo 1 hora, para que ela volte à forma do mascarpone, mais consistente, e você possa acrescentar as camadas, né, de bolacha com café, sem que ela se desmanche muito fácil. Então, o mínimo que ela precisa é de 1 hora de geladeira para descanso. E eu volto com vocês daqui a pouquinho, tá? O que eu fiz foi um cold brew. Um cold brew é 100 gramas de café para 1 litro de água, tá? 1 litro de água fria. E aí eu coloco ele de um dia para o outro, no mínimo 12 horas na geladeira. Não tem cozimento, não tem fogo. Pronto. E aqui eu tenho um licor de café, que eu acho que vai dar um tchan a mais nessa mistura de café, vai dar aquela levantada, mas você também pode colocar outros tipos de cordiais, né, como um licor de chocolate, um licor de cacau meio amargo. Tem vários licores que você pode, neste momento, introduzir e trazer mais sabor para a sua receita, né? Você pode misturar, às vezes, um licor de nozes, qualquer coisa que traga essas nuances com o café vai ficar muito agradável. E aqui não tem uma quantidade, aqui tem exatamente o que o seu coração mandar, o quanto você sentir que ficaria agradável. Eu vou colocar aproximadamente 2 colheres de sopa, que eu acho que já é o suficiente para trazer esse sabor a mais dentro da receita, né? É muito interessante. E é isso. O mascarpone já descansou, mudou a sua textura, ficou um pouquinho mais consistente. Se você deixar ele um pouco mais, ele vai voltando à consistência original dele, mas já está lindíssimo para trabalharmos. E agora é o nosso último passo, que é a montagem do tiramisu. E que, pessoalmente, é a minha parte favorita do processo, é você montar as camadas. E lembrando que a clássica, ela tem 3 camadas de creme para 2 camadas de bolacha. Isso, todas as receitas que eu pesquisei, tinha esse processo. 2 camadas de bolacha, 2 de creme. Sendo a primeira sempre de creme, né? Nós vamos colocar uma camada fina de creme. Na verdade, eu acho que eu vou trocar de travessa, porque eu tô achando essa daqui muito grande. Então eu não vou fazer nessa daqui. Ela tá muito grande para a quantidade de creme que eu tenho. Eu vou modificar de travessa. Eu vou fazer uma menorzinha. Eu vou utilizar a minha pequena. E eu vou utilizar um prato.
Eu vi no restaurante, acredito que foi no restaurante do Jacan, que eles servem diretamente no cliente, montando ali na frente do cliente, colocando as camadas de bolacha, as camadas de creme e polvilhando. Eu achei elegantérrimo, muito elegante. E eu vou fazer isso também. Por que não, né? Então, vamos colocar a primeira camada, como eu havia dito, de creme. Vamos montar bonitinho a primeira camada de creme, feito. E vamos começar a trabalhar com a nossa bolacha e o café. Talvez vai fazer um pouquinho de bagunça, mas faz parte. Eu gosto, e isso é um gosto pessoal, que a bolacha esteja muito úmida, que ela tenha bastante umidade, para que quando você tire o seu pedaço, você sinta bem aquele gosto de café em um contraste meio azedinho do queijo. Então eu acredito que ficaria maravilhoso. Tem alguns lugares que eu já vi que tem menos, que tem apenas um lado de café, dá uma molhada rápida, mas eu acredito que essa forma é a mais agradável para o meu paladar. Bom, já estamos na segunda camada de bolacha, a nossa última camada, e o cheiro de café, porque o cold brew, ele realmente é bem intenso. Então, tem pessoas também que não gostam. Então, às vezes, um café passado na hora, ele não vai trazer essa potência que tem o café descansado aí dentro de 12 horas ou mais. Então, fica por dentro aí do seu gosto. Mas eita, a palavra não quer sair. Eu particularmente prefiro. Já deixa aí nos comentários o que vocês preferem, né? O que vocês gostam. Se vocês estão gostando também dessa receita maravilhosa de tiramisu, deixa nos comentários, né? Não perca a oportunidade de se comunicar comigo, de me deixar saber qual a sua opinião sobre o tiramisu. Não é mesmo? E não esqueçam de me acompanhar também lá no Instagram, onde eu posto a minha rotina com mais frequência nos stories. Estou sempre atualizando vocês do que vai vir aqui no canal. Tá ok? E agora estamos na última camada, olha isso, última camada, uma camadinha bem generosa. E eu vou deixar aqui no encarte ou na bio, vai estar aqui embaixo, em algum lugar, a receita completa para vocês, as quantidades do que eu usei para essa porção de tiramisu, tá ok? Então, confira ali como foi feito, eu vou deixar descrito bonitinho para você. E eu acho que é isso, tá lindíssima. Agora a gente vai limpar um pouquinho, deixa eu organizar isso aqui e nós vamos vir com o cacau 100% por cima para ficar bonitona, linda. Uma sobremesa lindíssima, como a gente tava precisando disso nesse friozinho. Nossa, vai aquecer meu coração. Vambora. Ai, que delícia! Vamos pro último passo, que é polvilhar cacau 100%. Isso não é uma publi, tá? Então, ainda não é uma publi. Em algum momento pode se tornar uma publi. Por que não, né? Vamos polvilhar lindamente esse cacau por cima. Faz bagunça? Faz uma baguncinha. Mas é bem assim mesmo. Ó. Linda. Completa toda a área com cacau. O cacau ele vai trazer também aquele amargor que precisa para quebrar a acidez e a açúcar. Então, invista nesse cacau 100%, num bom cacau 100%, que eu sei que aí no Brasil tem uns maravilhosos. Ele tá lindo, um cheiro maravilhoso. Espalha, né, porque acabamos sujando bastante. Mas agora a gente vai servir, né? Eu vou pegar um prato e a gente vai servir esse tiramisu maravilhoso pra gente provar. Mas eu também indico vocês a deixar essa sobremesa descansando por pelo menos umas 4 horas na geladeira, ou de um dia pro outro se você for servir na hora do almoço. E quanto mais tempo ela ficar na geladeira, ela vai intensificando esses sabores. Então, se você quiser deixar ela descansar na geladeira, não tem problema nenhum. Vai ficar maravilhoso. Só não joga o cacau por cima, joga o cacau no momento que você for servir, que vai ser incrível. Então faça isso, faça a receita na sua casa que vai ser divina. Vamos servir. Primeiro eu vou dar uma limpada nisso aqui. Deixa eu organizar tudo primeiro. Bom, limpo como num passe de mágica, mas só que não, né? Mas estamos aqui, vamos ver como ficou esse tiramisu. Gente, olha essa textura. Lindíssimo. Vamos provar, porque eu não tô aqui só pra fazer. Eu quero comer, porque o cheiro tá maravilhoso. Nossa! Gente do céu. Façam em casa.
façam em casa, porque tá maravilhoso. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, da primeira receita do canal. Maravilhosa, acho que a gente já começou os vídeos de receita com, assim, o pé direito. Ficou inacreditável, de tão gostoso. E eu tenho certeza que a hora que levar pra geladeira, que você deixar ali umas horas, vai potencializar ainda mais o sabor e vai trazer muito mais... Ai, eu não consigo parar de comer. Gente... eu não consigo parar de comer, tá muito gostoso. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se você fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram pra eu dar um joinha, pra eu repostar o que você produziu. Então me deixe ver, me deixe acompanhar o seu processo. Poste lá no Instagram, comecem a me seguir pra que eu também possa interagir com vocês. Com certeza. E é isso. Acho que é isso por hoje. Então até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de dar o like. Isso impulsiona os vídeos para as outras pessoas irem acompanhando também. E é isso por hoje. Eu vou ficar aqui com a minha receita maravilhosa de tiramisu, que tá maravilhosa. Vamos lá.